Na semana passada, o Marcos Correia e o professor Baroni, nossos especialistas em fundos imobiliários, fizeram uma live com a temática Oportunidades em tempos de crise. E a gente selecionou aqui os melhores momentos dessa live para você. Confira. Imagine que você esteja imerso a uma crise sem uma estratégia bem definida. O que vai acontecer naquele momento? Você vai ficar eternamente perguntando para as pessoas o que está acontecendo ou o que você deveria fazer. Eu acho que o ponto-chave aqui inicial dessa live, eu quero deixar essa provocação inicial, é justamente nessa linha. Toda vez quando você entra numa crise com uma estratégia clara e bem definida, e quando eu estou falando de estratégia e filosofia de investimentos, eu estou falando de composição de carteira, o quanto que você quer estar exposto em fundos imobiliários, o quanto você quer estar exposto em ações, em renda fixa, para ser seu caixa e para ser sua reserva, a sua parte de investimentos internacionais, que seja criptomoedas, o que seja lá o que for. Se você tiver uma composição bem feita e uma filosofia de investimentos, o que é uma filosofia de investimentos? Ela está acima da estratégia, é a sua capacidade de entender aquilo que te trouxe para o mundo dos investimentos. Quando você deixou de ser uma pessoa que só pagava dívidas e passou a ser uma pessoa que poupa, que investe, que pensa em renda passiva, em aposentadoria, em sucessão patrimonial. Então, quando você tem uma estratégia e uma filosofia de investimentos, o que você faz, meu amigo, é pilotar sua carteira, tá? Quando você está lá no meio de uma turbulência, o piloto, o copiloto, ele não pode agir igual o passageiro, porque ele tem uma estratégia, ele tem um plano de voo, ele sabe como se comportar, ele está treinado, ele foi preparado para aquilo, ele já fez aquele treinamento exaustivamente, ele já passou por situações semelhantes. O que ele vai fazer? Vai seguir e vai pilotar o avião e vai deixar todo mundo bem ali, mesmo que a adversidade pareça muito maior do que de fato ela é, mesmo que a percepção de risco seja muito maior do que de fato ela é. Então, como mensagem inicial aqui, quero deixar claro para todo mundo que quanto mais você perguntar o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, mais você deveria voltar à base e entender o que te trouxe até aqui. É exatamente isso. Quanto mais experiência, quanto mais você conhece aonde está o seu dinheiro, mais tranquilidade você tem para administrar aquele seu investimento. Então, a hora que você começa a ver aquele seu fundo imobiliário, aquela sua ação caindo, você tem mais conforto de avaliar se, está caindo porque realmente está ruim, deu problema, ou não, simplesmente está caindo por outros efeitos aí externos e talvez seja uma oportunidade. A gente preparou aqui, colocar na tela, a gente preparou aqui alguns slides, eles têm alguns gráficos para ajudar a gente na nossa conversa aqui, explicar um pouco de alguns setores, explicar aqui um pouco de renda fixa, um pouco de fundos imobiliários, um pouco em geral sobre o que a gente chama de oportunidade hoje em dia. Esse gráfico aqui é só uma mera curiosidade para uma dúvida que a gente recebe muito, que é justamente, o IFIX está no estado que está, o IPCA vem subindo, juros vem subindo e vem aquele questionamento, se os fundos imobiliários eles perdem para a inflação, ganham da inflação, se é melhor ficar em renda fixa, não é melhor. Então esse gráfico aqui, além dos outros que a gente vai mostrar também mais para frente, é só uma curiosidade para mostrar como, apesar dos apesares, o IFIX continua superando o IPCA. E a gente poderia até colocar outras métricas para a gente poder fazer algumas comparações. E a gente tem esse outro gráfico também, que é uma comparação muito interessante, para a gente ver o que acontece quando a gente fala um pouco mais de renda variável. No caso, esse gráfico aqui, ele está conversando mais em relação ao IFIX, a fundos imobiliários, do que acontece com a gente, que está investindo em fundos imobiliários, quando a Selic sobe ou quando os juros futuros sobem, e você consegue ver uma correlação entre esses índices. Então, inclusive, quando a gente vê esses índices mudando, muita gente pergunta, por que os fundos imobiliários estão caindo, por que as ações estão caindo, se existe um problema ali dentro do investimento de fato, se os prédios não estão mais pagando os aluguéis e os inquilinos estão saindo, é realmente isso que está acontecendo ou é alguma coisa que a gente poderia falar como alguma coisa externa? Quem fez esse gráfico aqui foi o Vinícius, então se você quiser dar só uma explicada sobre essa correlação entre, no caso é o IFIX, a gente tem aqui a Selic e também o NTNB. Isso, na verdade esse gráfico acho que muita gente já viu e o Baroni é uma pessoa que sempre fala isso, eu acho que eu já vi diversas lives do Baroni falando sobre isso. É mais para mostrar que, às vezes, muita gente compara a taxa Selic meta com algum fundo imobiliário. Aqui, no caso, é o índice de fundos imobiliários. E apesar da gente ter realmente uma correlação inversa, a taxa Selic é a linha azul e o IFIX é a linha rosa, se a gente pegar uma NTNB longa, essa NTNB aqui é de 2035, a taxa dela, ela vai oscilando dia a dia.
se a gente pegar a correlação, a gente vê que ela é muito mais, ela é mais próxima, né? Ela é mais inversamente proporcional, né? Acho que eu posso dizer dessa forma. E isso que, assim, essa NTNB, ela tem um vencimento em 13 anos, né? A gente está em 2022, para 2035 seriam 13 anos. O fundo imobiliário não tem vencimento. Então, eu acho que se a gente pegasse uma NTNB mais longa ainda, a correlação talvez seria até maior. Então, esse gráfico é mais para ilustrar isso, que às vezes a gente, né, muita gente compara com a Selic Meta, que é uma taxa nominal, ao invés de comparar com uma NTNB, que acaba sendo um título que já te paga um juro real, né? Então, esse gráfico ilustra isso, essa relação inversa entre esses dois ativos, né? Essas duas classes de ativos. Pode falar. Eu ia passar a pergunta para você, mas eu já vi que você está preparado para falar. Pode mandar bala. Não, eu ia falar assim que o gráfico foi perfeito, só não ficou melhor por causa dessas cores aí, que eu sou meio míope aqui, Vinícius. Você está judiando dos velhos aqui, passei dos 40 já. Mas vamos lá, olhando aqui para o rosa, eu estou olhando para fundos imobiliários, olhando para o laranja, eu estou olhando para a NTNB. Quando a gente fala que a correlação é mais com a NTNB do que com a Selic, esse gráfico deixa isso muito bem evidenciado, né? Que eles se aproximam, se tangenciam, se cruzam. Então a gente vai tendo que observar esse movimento. Então o que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo naturalmente uma elevação das NTNBs. Os prêmios estão aumentando. Consequentemente, você está vendo também uma pressão adicional nos fundos imobiliários. Então, hoje é o maior spread da história, ponto final. Isso aqui é visível, entendeu? Então, assim, eu não sei se o Marcos atualizou a apresentação aqui com o spread, mas deve ter algum... Não, né, Marcos? Mas a gente pode falar isso tranquilamente. O spread hoje entre fundos imobiliários contra essas NTNBs, elas são historicamente muito altas, estão historicamente muito altas. Ah, Baroni, mas é porque no IFIX hoje tem muito fundo de papel, isso que aquilo. Tá bom, tudo bem, entendeu? Mas aqui a gente está falando de IFIX. Se você pensar que uma carteira minimamente selecionada, ela tende a performar, a desempenhar melhor do que o IFIX, pronto, já tirei essa diferença aí que às vezes as pessoas se preocupam. Então, o mais importante é você entender que hoje, e aqui eu quero deixar mais a segunda provocação da noite, eu não sei exatamente qual que vai ser o melhor momento para você fazer a compra. Eu não sei qual vai ser assim, aquele ponto do gráfico e, poxa, aqui foi o melhor ponto. Eu não sei te dizer isso. Eu tenho certeza que o Marcos não sabe, o Vinícius não sabe, ninguém na Suno vai saber te dizer isso. E quem achar que sabe, não sabe também, tá bom? Agora, o que eu posso dizer e afirmar categoricamente é que quem está comprando dificilmente estará fazendo um mau negócio quando você olhar para a perenidade. O Vinícius falou uma coisa aqui que é muito importante. A gente faz essa comparação muito mais para atender vocês do que a gente especificamente. Porque você está comprando um produto que tem vencimento com outro que é perene. Tanto que o próprio Vinícius falou, e se eu pegar uma NTNB mais longa, né, essa daqui, ela é 2035. Se eu pegar uma 2055, isso vai ficar mais evidenciado ainda. Ou seja, por quê? Porque quanto mais você jogar o fundo imobiliário na perenidade, mais certeza você vai ter da tese de investimentos ou da forma como você deveria se comportar num momento como esse. Então, de novo, eu vou voltar na primeira provocação da noite aqui hoje. Se você não tem uma estratégia clara, não tem problema nenhum você ter NTNB na carteira. Não tem problema nenhum. Tá? O que não dá é você ficar falando assim, poxa, então eu vou parar de investir em fundo imobiliário e vou comprar NTNB. Não. Eu acho que se você começar a ir por esse caminho, você vai querer acertar o que você deve investir. E você não deve acertar no que você deve investir. Você deve montar a sua carteira, montar a estrutura da sua carteira e alimentá-la, né? Então, eu acho que esse é o mais importante de você fazer. E até aproveitando aqui no nosso tema de oportunidade, esse gráfico aqui traz uma informação interessante, porque o nosso mercado de fundos imobiliários ele é composto ali pela maioria de pessoa física. Então, a maioria das pessoas, quando elas estão investindo em fundos imobiliários, elas olham para essa linha azul aqui do gráfico. Então, elas ficam muito atentas à Selic. A Selic vai subir, hoje o Copom decidiu aumentar a Selic, decidiu reduzir a Selic, é ali que o olho está. Só que como a gente vê no gráfico, a relação maior não está aqui. Se você olhar as curvas, tanto para cima quanto para baixo, você vê que o IFIX ele reage antes de realmente acontecer isso daí. Então, qual que é o ponto aqui? Enquanto o mercado inteiro, né? Enquanto a maioria do mercado está olhando essa linha azul, está olhando a Selic, e até aproveitando para responder uma dúvida que apareceu ali no chat sobre se os fundos imobiliários vão cair agora com esse aumento, provavelmente não, porque o mercado ele já está olhando
para o futuro, ele já está olhando lá para frente. Então, a curva que você deveria ficar olhando mais seria justamente a das NTNBs. No caso, essa aqui é 2035, você pode olhar as outras também por referência, mas é para cá que você deveria olhar. Então, não, em tese não deveria fazer muita diferença essa elevação da Selic, porque já era previsto, o mercado já previa, como o Vinícius disse, até já previa algo até maior, uma Selic até mais alta. Então, quando você pensa em oportunidade, enxergue o futuro, tá? Não olhe só o hoje, não olhe só a Selic hoje, entenda todas essas curvas e os comportamentos delas. E a oportunidade ela tem em todas as classes. Ah, Baroni, então você está querendo me dizer que quando estávamos lá em 2019, eu não poderia estar comprando fundo imobiliário? Poderia estar comprando fundo imobiliário. Talvez não no home broker, mas nas emissões que estavam lá no patrimonial com 30% de desconto em relação ao preço de tela. Hoje nós estamos tendo ausência de emissões em vários fundos, fundos negociando com 20% e 25% de desconto patrimonial, 15%, 20%, e dentro desse desconto você ainda tem um valor abaixo da reposição, horas. Então a oportunidade ela vai existir em qualquer classe. Se você tem renda fixa na sua carteira, de repente agora é hora de você travar um pré-fixado longo para tentar ganhar um prêmio. Não sei, cada um tem a sua estratégia dentro da classe, da subclasse. Uma coisa é que vocês têm uma mania de falar assim, eu vou parar de fundo imobiliário e vou investir só em ações. Eu vou parar de investir em fundações, só vou investir em investimento internacional. Eu vou parar de investir internacional, agora vou comprar ouro. Eu vou parar ouro e agora vou comprar moeda virtual. Esse é o erro de vocês. Porque quando você começa a interromper os aportes naquela classe de investimentos, é como se você tivesse 5 filhos e deixar de dar comida para um deles hoje. Ah, hoje eu não vou dar comida para o Joãozinho, não. Só vou dar para o Pedro e para o Antônio. Isso não existe. Você vai alimentar todos como cada um deve ser alimentado. Então você tem uma carteira, uma base da carteira e você alimenta. Acho que isso é o mais importante. Então, se eu, Baroni, me proponho a ter cerca de 10 a 15% do meu patrimônio em reservas e de 0,5% até quase 5% em caixa e o restante em fundo imobiliário, eu vou fazer isso com guerra, sem guerra, com política, sem política, com juro para cima, com juro para baixo, independente de qualquer coisa, porque eu tenho uma estratégia e tenho uma filosofia de investimentos. A partir do momento que eu deixo passar um excelente fundo de tijolo pagando 8,5%, 9% de yield, só porque a Selic está 12%, eu estou perdendo o quê? Eu estou perdendo a essência da minha estratégia e da minha filosofia de investimentos. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Esses gráficos vão... Se eu imaginar que eu pudesse aqui agora olhar para o futuro e traçar outras linhas aqui na sequência dessas outras linhas, e aí? Então você vai deixar de comprar Selic ou ter o seu patrimônio em Selic porque ela caiu num dado momento? Não, você vai continuar tendo as suas reservas. Acho que esse é o grande ponto aqui da discussão, do comportamento do investidor em momentos adversos e do comportamento do investidor em momentos de euforia também, que é uma coisa que é contracíclico aqui da nossa live de hoje, mas a gente recebe a mesma quantidade de perguntas de vocês quando está explodindo ou quando está derretendo. É incrível como é a mesma quantidade, é a mesma pergunta, só que invertida, né? Inclusive, quando você tem um portfólio diversificado, né, você não faz essa migração 100% do seu portfólio quando o cenário muda, você consegue justamente direcionar para onde você quer investir na melhor oportunidade do momento, só que essa melhor oportunidade do momento não invalida o que era a melhor oportunidade naquele momento que você comprou. Então, se, por exemplo, na pandemia, por exemplo, um ótimo exemplo de quando caiu tudo. Se você comprou as coisas ali naquele período de início de pandemia, você comprou fundos imobiliários extremamente baratos. Hoje, que a gente vê a renda fixa pagando muito mais por conta dessas elevações, aquela compra que você fez naquela época tornou-se ruim, a ponto de agora vou vender e vou para a renda fixa, por exemplo. Isso não invalida as boas escolhas que você vem fazendo conforme o cenário muda. Então, toda vez que você consegue direcionar o seu foco, a sua mira nos investimentos, você pode sempre estar aproveitando as melhores oportunidades do momento, seja em fundos imobiliários, seja em papel, seja em tijolo, seja em ações, seja em renda fixa, seja onde for. Então, você consegue sempre estar posicionado na melhor oportunidade a todo momento. Então, você vai simplesmente mudando o foco. E não são excludentes. Ponto final. Não são excludentes, é isso. Só um comentário, claro. Só para fechar esse assunto, eu acho que é até relacionado com um comentário que eu vi aqui na live, essa questão da migração, né, que vocês estavam comentando. Eu acho que é o maior... Eu nunca cheguei a fazer esse estudo, mas eu acho que é o maior
maior erro assim, que um investidor pode fazer é, em momentos de alta de juros eu vou vender todas as minhas ações e ir para renda fixa. Depois, quando a Selic cair, eu vendo toda a minha renda fixa e vou para ações. Eu acho que você vai acabar sempre comprando na alta e vendendo na baixa. Né? Correndo sempre correndo atrás do rabo, exatamente. E acho que perfeito isso que você falou sobre diversificação, né? E eu até acho, viu, Vinícius, que às vezes essa pessoa até acerta, vez ou outra. E é o que é pior, né? Porque se ele já errasse logo na primeira e na segunda, ele já desistia. Mas o pior é que ele acerta, entendeu? Dá uma ilusão que vai dar certo, né? Que vai repetir.